Olá pessoal, hoje eu vim contar a história do filme Os Piratas do Vale. Essa é uma história que é praticamente uma biografia do Steve Jobs, toda a trajetória que ele passou para poder criar a Apple. Todos os perrengues, todos os problemas que ele teve, todas as lutas que ele precisou passar para poder chegar na grande empresa que é hoje em dia. A história começa com Steve Jobs ainda na faculdade, onde ele abandona os estudos para poder seguir a carreira que ele quis. Na verdade, ele era uma pessoa que não era muito ligada em estudar, não era muito ligada em procurar muito o que fazer, mas ele estava sempre tentando aprender coisas novas. Ele passava por diversos cursos na faculdade, mas nunca parava em nenhum. E acabou que um dia, ele encontrando com um desses amigos da faculdade, ele na sala de estar do amigo, ele viu um dos projetos que o cara estava criando, que era uma placa de circuito que usava para poder passar as imagens para uma tela de computador. Para uma tela de computador não, numa televisão. Uma coisa mais simples. Mas essa ideia na cabeça dele foi revolucionária. Ele pensou no grande potencial que aquilo poderia ter e decidiu querer investir. Ele criou alguns modelos e foi numa feira que teve na faculdade para poder apresentar esse projeto, tanto ele quanto o amigo. E ninguém botou muita fé. Mas uma pessoa que era um vendedor de uma loja, ele quis apostar nesse projeto e encomendou 50 placas com ele. E com isso, eles correram atrás de produzir essas 50 placas. Mas houve uma pequena controvérsia, pois na hora que eles fecharam o contrato, ele tinha dito que seriam 50 computadores. E o cara, por ser um lojista, ele precisava dos produtos para vender já para o consumidor final. Mas ele viu um pequeno problema. O Steve entregou somente as placas e o cara não estava botando muita fé. E ele passou a ideia que ali ele estava vendendo a tecnologia, que como o rapaz era dono de uma loja de informática, ele poderia vender essas peças à parte, com isso lucrar ainda mais com esses produtos. E nesse mesmo momento, ele propôs para o rapaz o lançamento do novo modelo que seria mais atualizado e muito mais eficiente. E alguns anos depois, com o aporte que ele teve de $90 mil por um sócio que procurou ele depois de ter conhecido o produto, foi atrás dele e eles lançaram o segundo modelo, a versão, o Apple II. Esse foi em 1977. E de 1977 até 1980, a Apple cresceu em uma magnitude muito grande, pois os produtos já começaram a ser mais pulverizados e foi mostrado ainda mais as funcionalidades que o produto tinha. Como a empresa cresceu demais, a Apple precisou fazer um IPO, que é a abertura da empresa ao mercado de ações. Então, ela seria uma empresa privada que passaria a ser vendida na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Com isso, a empresa ganhou ainda mais notoriedade, ganhou mais nome e muito mais poder para poder pulverizar o seu nome. Nesse meio tempo, o Steve ele tinha diversos tipos de problema pessoal com sua família, com seus amigos, pois como ele pensava e cuidava da empresa sozinho, a maior parte do tempo pensava na maioria dos projetos sozinho, ele começou a ficar um pouco paranoico. E com isso acarretava muitas brigas com sua família, muitas brigas com seus amigos. E ele começou a se afastar de todo mundo e foi perdendo cada amigo, cada parente, até que ele chegou num ponto que estava muito difícil de continuar. Para fugir um pouco disso,
ele foi afastado da diretoria da empresa, né? Os acionistas majoritários decidiu que, como ele estava ficando muito paranoico, muito doente, ele estava apostando em alguns projetos que não seriam muito relevantes para a empresa. E como ele foi afastado, ele foi para um projeto paralelo, que foi a criação do Macintosh, que foi o computador mais potente criado na época. O sucesso do Macintosh foi muito grande, mas ao mesmo tempo os conflitos com a diretoria foram ficando cada vez piores. Com isso, o Steve ele foi destituído totalmente da sua empresa, de todos os cargos que ele poderia exercer, ele foi afastado. Então, praticamente, ele perdeu a Apple. Em 1996, o Steve criou a Next, que foi uma empresa de tecnologia semelhante à Apple, que criou alguns projetos que foi crescendo ainda mais. Nesse modo em paralelo, no período que o Steve estava cuidando da Next, a Apple quase foi à falência por conta da má gestão que o CEO que estava no posto estava tendo. Um pouco depois, o CEO decidiu ir atrás do Steve para pegar algumas dicas e, ao mesmo tempo, propor a ele de adquirir a Next para pegar as tecnologias que ele produziu lá, trazer para a Apple e, ao mesmo tempo, propôs ao Steve um cargo de conselheiro para poder auxiliar e aconselhar tanto a diretoria quanto a alguns projetos que eles estavam tendo. Com o passar do tempo, o Steve foi verificando, foi entregando um pouco mais de resultado e alguns acionistas majoritários decidiu que seria melhor que ele voltasse. Só que com isso, ele fez meio que um golpe, junto com um outro acionista majoritário, para ele retomar o poder da Apple. Com isso, eles adquiriram as outras cotas desses acionistas majoritários e o Steve passou a ser o CEO novamente e o maior acionista da empresa. Conquistando o poder total na empresa novamente, ele decidiu voltar às origens da Apple, que foi pensando na experiência do cliente, de como ele teria utilizando o produto que eles adquiriram e melhorando ainda mais a sua capacidade. Com o passar dos anos, a Apple foi crescendo. Em 2012, na época que o filme se passa, né? Foi o ano em que a Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo e foi o ano do lançamento do primeiro iPad, onde ele trouxe diversas funcionalidades que existiam para a época e de diversos aparelhos em um único aparelho.